Yo voy a hacer preguntas. Vocês me ayudam aí contestando, ¿sí? Vamos a hacer así, espera que vai agarrar acá o micrófono. Aí vocês podem falar. Depois que ustedes já não hablen mais, põe acá outra vez. Então, para que a gente que está escutando possa ouvir bem, atarrar assim e aí contesta. Que vos pensás, por exemplo, Yeshua, que passa em el mundo espiritual el dia de culto? Assim, dá tua opinião, não é acá não é uma prova nada, verdade? Hablar que e se vos capaz nunca pensaste em isso, que passa em el mundo espiritual quando vamos arrancar um culto ou em el dia del culto, verdade? Então, dá tua opinião, não há erro, ¿sí? Estamos para aprender. ¿Já paraste para pensar alguna vez en eso? ¿O nunca? La verdad que no. ¿Nunca? No, Bueno. pero pienso que por decirlo así, en el mundo espiritual hay gozo, hay celebración. Cuando pasa así un momento donde hay personas que se reúnen para adorarle al Señor, al Rey de Reyes. Y yo creo que es un momento donde todo se mueve, por decirlo así. Sí, esa es la parte buena, ¿verdad? ¿Y qué pensás, por ejemplo? Nosotros creemos en el lado bueno y el lado malo, Sí. ¿verdad? Porque sabemos que existe. ¿Y qué pensás que pasa en el lado oscuro de la fuerza, ¿verdad? ¿Cómo crees que está el infierno en los días de culto? Y en los días de culto, como creo que estaría muy agitado y, por decirlo así, muy molesto y tratando de captar la atención de alguna manera al oyente, ¿verdad? Para que no escuche la palabra de verdad que está transmitiendo la gente, que es la verdad del Señor. Sí. Y hay una lucha ahí entre una lucha espiritual, ¿verdad? Que no podemos ver. Sí, exatamente, ¿verdad? La realidad del ministerio, todos los ministerios, ¿verdad? Pero pensando en un culto, es porque hay una batalla espiritual, ¿verdad? Todos los cultos, todas las reuniones en casa que tenemos, todas las capacitaciones, cualquier cosa que nosotros hacemos, que de alguna manera vamos a glorificar a Dios o transformar vidas, ¿verdad? Existe una pelea espiritual, ¿verdad? Allá, em Efésios 6:12. Se pode abrir, Efésios 6:12. Penélope, pode ler para nós outros? Vamos fazer uma classe assim, verdade? Mas a Bíblia não usa diretamente o término como, em esse caso, verdade, como uma batalha espiritual. Nós outros falamos dessa forma porque é a forma que queda mais fácil, verdade, para entender. Pero sí uma guerra espiritual. ¿Puedes leer, Penélope? Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Sí. Entonces nosotros estamos siempre peleando contra, ¿verdad? Estamos en una pelea contra, no contra personas, no, o sea, a veces también tenemos peleas, ¿verdad? Personales, pero la pelea que tenemos durante un evento, una actividad de la iglesia, ¿verdad? Sea lo que sea, incluso cuando vos, por ejemplo, llama a un amigo, ¿verdad? Que estás evangelizando, que estás discipulando para un café, algo así. Aí, verdade, como na pelea espiritual, porque o inimigo não quer que nadie, verdade, conozca Jesus, não quer que nadie se acerque, verdade, a Deus. Então, Efésios 6:12 é algo que nós temos que ter em conta, que todos os cultos, que todos os dias, quando nós nos levantamos para hacer qualquer coisa que está, que tem relação com a igreja, verdade?
es lo que pasa. Entonces, en mi versión dice así, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones. Entonces, es más o menos así, ¿verdad? Se vamos pensar en el mundo espiritual acá dessa forma. Nós outros estamos acá, adentro da igreja, adorando, escutando a palavra, todo isso que está passando acá, verdade, em nossa dimensão, verdade? E em la dimensão espiritual, verdade, está havendo pelea aí, verdade? Está tendo pelea, para que justamente o que dijo Yeshua, verdade? Para que a gente não escute a palavra, verdade? Às vezes usa pessoas dentro mesmo da igreja, verdade, para trazer distração, verdade, e trazer alguma coisa assim que hace com que uno não pueda adorar, com que uno não pueda escuchar e entender a palavra, verdade? Então, sim, existe uma guerra espiritual que é real, verdade? Em cada dia de culto, em cada situação que nós vamos a servir a Deus. E estar, verdade, servir em um ministério implica isso. Obviamente que nós outros sabemos que o poder de Deus, o poder de Jesus é mais grande que todo isso, verdade, e vai vencer. Pero não podemos ser ignorantes a ponto de pensar que não está passando nada, porque senão nós outros vamos estar com a guardia barra crente também, verdade? Quando é, por exemplo, vou usar esse término, verdade? Quando nós outros estamos em uma peleia, como Samo, verdade, que peleia Muay Thai. Então, vós sempre tem que estar acá, verdade? Guardando tu guardia. Se vós barras tu guardia, vas a levar um moquete aí, verdade, em tu cara. Então, quando nós outros, mais ou menos, não pensamos em lo que passa em um ambiente de uma igreja, ou lo que passa em um ambiente de uma reunião, em uma casa, não pensamos que há uma pelea entre o bem e o mal, verdade? Assim como há isso todo o tempo, e nós outros peleamos muitas vezes dentro de nossa própria cabeça, verdade? Contra pensamentos buenos e malos, nós outros quedamos como com a guardia barra, entendeu? Nós outros não conseguimos muitas vezes entender por que certas coisas sucedem. Por exemplo, verdade? Vou dar um exemplo. Nós outros estivemos muitos anos adiante da igreja, verdade? Como pastores principais. E sempre, ao final do sábado, verdade? Ou domingo à manhã, se o culto era à manhã, ou em el almuerzo, se o culto era à tarde, havia uma pelea. Passava algo assim como para que toda a família peleasse, verdade? Por quê? Porque se nós outros não estávamos atentos que isso estava passando como para roubar nossa paz, para criar uma confusão e dar uma brecha aí, verdade, para que o inimigo pueda fazer algo. Se nós outros não estávamos atentos a isso, nós outros íamos a pelear. Já passou, verdade? Já nos peleamos e já peleamos com os ninhos muitas vezes, muitas coisas já passaram, verdade? Já fomos peleados na igreja e estou seguro que acá também os pastores já passaram muitas vezes por isso, verdade? E capaz vocês também têm alguma situação onde justo esse dia que vós iba a predicar, verdade? La mamá te habló un montón de cosas, ¿verdad? Y no quería que vos venga a la iglesia, o el papá, o que sea, ¿verdad? Algo pasó en tu casa que vos así tem que estar muito concentrado e tem que estar conectado ao Espírito Santo para que não dejes de venir ou para que não dejes de fazer as coisas, verdade? Isso por quê? Porque o ministério que nós outros atuamos, verdade, servimos, ele sofre as guerras, verdade, espirituais. Aliás, em 2 Coríntios 10, 3, 4. Podeis ler agora a voz de Yeshua. 2 Coríntios 10, 3, 4. Pues, aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Sí, entonces nuestras armas no están acá, ¿verdad? En ese mundo. No son cosas que muchas veces las mayores peleas que nosotros vamos a tener en nuestras vidas, en general, elas no son carnales, no son naturales, ¿verdad? Elas son espirituales.
Entonces nosotros debemos y tenemos la posibilidad de depender del poder de Dios, ¿verdad? Y de la sabiduría del Espíritu Santo para guiarnos. Voy a leer mi versión, que es una versión un poco más tradicional, que dice así: Pois aunque andamos em la carne, não militamos segundo a carne, porque as armas de nossa milícia não são carnales, sino poderosas em Deus para a destruição de las fortalezas. El ministério usa o linguagem, verdade, de guerra. Acá, por exemplo, estamos utilizando esse linguagem como se fosse uma batalha, verdade, uma guerra. Por isso que muitas vezes nós outros hablamos del ejército de Cristo, verdade, ou hablamos como as ovelhas, assim como um exército, verdade, que está aí servindo a Deus. E, querendo ou não querendo, verdade, vós, quando servis na igreja, estás em essa pelea, em essa guerra espiritual, verdade, não tenéis a opção de dizer, mim não, eu não me inscrevi para a guerra, verdade, ou seja, eu não hice minha inscrição, quero servir nomás, adorar a Deus, e não quero pensar na pelea, na batalha espiritual. Quanto mais vos haces de cuenta que isso não existe, mais fácil que vos caigas em los problemas que essa guerra ou em las trampas, verdade, do inimigo. Então, temos que estar muito atentos. Trabalhar e pelear ao mesmo tempo. Agora vou ler acá, Neemias 4:17. Ali em Neemias 4:17, incluso eu enviei uma imagem aí em el grupo, verdade? Que disse assim: Los que edificavam em el muro, los que acarreavam e cargavam, com uma mano trabalhavam em la obra e em la outra tinham la espada. Então, com uma mano estava trabalhando acá em la obra, verdade? E la outra mano tinha sua espada. Por quê? Porque tinham que estar atentos, verdade? Não poderiam, por exemplo, eu vou solamente trabalhar em la obra, verdade? Obviamente que em esse momento estavam realmente trabalhando em uma obra, verdade? Tinha aí como as pedras, isso deu na obra. E a outra mano tinha sua espada. E nós outros temos que mais ou menos estar desta forma, verdade? Neemias tem que ser essa referência para nós outros, principalmente os que subem acá, verdade? Em el púlpito. Estou trabalhando, estou em la obra, estou limpiando a igreja, pero também sei que estou em uma batalha espiritual, verdade? Sei que estou acá, verdade? Como tenho que vencer. Podemos pensar em uma arma e uma espada, verdade, realmente, pero podemos pensar em la palavra de Deus, verdade, la palavra de Deus que é a espada, ou seja, podemos trazer desta forma. Então, ao mesmo tempo que eu vou servir, ao mesmo tempo eu tenho que estar com minha palavra, tenho que estar com minha vida de oração, tenho que estar com minha leitura bíblica, verdade, para que eu pueda estar aí, verdade, sendo as duas coisas ao mesmo tempo, porque senão eu vou solamente servir, ou senão eu vou solamente estar orando, ou vou estar solo estudando, verdade? Sendo que a obra necessita de las duas coisas para que funcione bem. Então, muitas vezes, nós vemos pessoas que vêm, começam a trabalhar e se vão. Há vários motivos, verdade? Às vezes a igreja hizo alguma coisa, às vezes a pessoa teve uma pelea com alguém, enfim, milhares de coisas. Mas muitas vezes há pessoas que ligam assim e dizem: eu quero ser, eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser, eu vou ser, verdade? E se involucra em todos os ministérios e começa a fazer um pouco de todo, está em la obra, mas não tem a espada do outro lado. Verdade? Ela solamente está servindo. Ela não está cuidando de sua vida espiritual. Então, essa é uma bendição, verdade? Para a igreja, muitas vezes conviene a pessoa que quer ligar e trabalhar, e quer limpiar, e quer ajudar, e estar com os niños. Pero isso vai durar por pouco tempo, porque essa pessoa não tem as duas coisas em la mano que é necessária para edificar, verdade, a casa de Deus. E acá em Neemias, se vamos estudar toda a história de Neemias, é assim, como todo que um líder necessita aprender sobre liderazgo, verdade? Muitas das coisas estão em el livro de Neemias, verdade? É muito importante que vocês possam estudar um pouco sobre isso. Agora vamos pensar em outra coisa, que agora também les pergunta a vocês. Vou perguntar a Penélope primeiro. Conteste da forma que vos podeis saber, não há problema, sim? Há ataques espirituais quando uma pessoa está servindo na igreja? ¿Qué crees? Habla em el micrófono e por quê?
Y sí, porque justamente le está queriendo apartar de lo que está haciendo la iglesia para no hacer nada, como muchas veces pasa. E vós tenés algum exemplo que já viste ou já passou? De que estamos limpiando así la iglesia, yo, vos, Yeshua y Samu, en cuanto hay gente que está sentada mirando su teléfono sin hacer nada, sin preguntar si necesita de ayuda o algo así. E por que crees que isso é um ataque espiritual? Porque en el momento que para de hacer las cosas en la iglesia y queda mirando su teléfono, automáticamente es como que algo le dice, ¿para qué vas a hacer eso si ya hay gente que está haciendo? Entonces sería como que un ataque donde le decían, no necesitas ayudar, ya hay gente que va a hacer por vos. Sim, e outro lado, quizá a pessoa que está sendo se enoja também, na verdade, também está se enoja. E por que se não hace nada, na verdade? O sea, hay doble, está bem. Agora, Yeshu, vós crees que há ataques espirituais? Podes falar em vida general, pero também falar como ministério, verdade? Vós crees que há ataques espirituais ou isso é coisa de essas igrejas aí que hablam demasiado coisas? Yo creo que sí. En la vida, bueno, cuando uno acepta a Cristo en su corazón, ¿verdad? Como su Señor y Salvador, empiezan a suceder muchas cosas en su entorno que hacen que Él decaiga, ¿verdad? Y que piense que no puede levantarse, ¿verdad? Y también de alguna u otra forma alejarse poco a poco del Señor, ¿verdad? Ya sea con ataques de pensamientos negativos, ya sea ataques de pensamientos de maldad, ¿verdad? Y, y esos pensamientos te llegan a afectar, ¿verdad? Menospreciándote, ¿verdad? Como que no tomando en cuenta lo que hizo el Señor por vos. Y de alguna u otra forma eso empieza a desgastarte mucho, ¿verdad? Porque no es que como que te viene así físicamente a atacarte, ¿verdad? Sino que todo está en la mente, ¿verdad? En los ataques espirituales, ¿verdad? Y, y más cuando descuidas de tu relación con Dios y dejas un tiempo y procrastinas, decir, no, voy a orar después, voy a leer la Biblia después. Y ese después se empieza a alargar más y más y más, y ahí es cuando estamos débiles y llegamos a caer. Sim. Sim, existe sim ataques espirituais, verdade? Vocês têm razão em lo que estão falando, verdade? E por mais que nós outros não podemos, verdade? Ele enfoque, porque, por exemplo, às vezes há igrejas que falam solamente de los ataques espirituais e como dá muita ênfase, verdade? É como se o inimigo é muito grande, verdade? E Deus é chiquitito, verdade? Que Deus mío, está acá recebendo ataques. Então, há que ter o equilíbrio entre entender que sim há ataques espirituais, aprender a discernir quando é algo natural e quando é um ataque espiritual. Como isso, verdade? Solamente com o Espírito Santo. Se você está caminhando em tua vida com Deus, você consegue discernir quando há alguma coisa que é natural, que suele passar também em nossas vidas, verdade? E quando é um ataque espiritual. Há que ter esse discernimento que solamente o Espírito Santo te pode dar. Então, para confirmar que existem ataques espirituais e a Bíblia habla de isso, verdade? Como eu disse, também ataques espirituais, esse término, verdade? Nós outros usamos muitas vezes na igreja para representar o que significa. Pero não é que a Bíblia usa exatamente isso, não é essa tradução, na verdade, na Bíblia original, assim, ataques espirituais. Pero como nós outros interpretamos, verdade? Ali em 1 Pedro 5:8 diz assim: "El diablo anda como um leão rugiente." Existe uma oposição espiritual, verdade? El diablo anda como um leão rugiente. A continuação disso, vocês abriram aí? Se podem ler para mim? A continuação. ¿Cuál era? 1 Pedro 5:8. ¿Hasta el dónde? A continuação nomás de esse. El próximo versículo. Resístanlo
resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que los creyentes en todo el mundo soportan la misma clase de sufrimiento. Para que mi celular vai abrir outra vez. Entonces el enemigo, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas, ele está ahí todo el tiempo intentando agarrarnos, encontrar una forma, ¿verdad? De agarrarnos, encontrar una forma de matar, roubar e destruir, ¿verdad? E eles suelen encontrar, ¿verdad? Algum lugar em nosso coração, ele sempre consegue encontrar algum lugar, ¿verdad? Se queda buscando aí alguma coisa que nós outros falhamos, muitas vezes, ¿verdad? Porque nós outros, durante o dia, muitas vezes, capaz não é assim, não é pecado mais grande, pecado mais chico, ¿verdad? Pero quizás se vos não mataste a uma pessoa, pero você enojaste ou hablaste mal com tu mamá, com tu hermano, tu viste alguma coisa, então, sempre que nós outros temos o Espírito Santo para guiar-nos, cada vez que nós outros nos portamos mal, verdade, ou passa alguma coisa, nós outros nos direcionamos ao Espírito Santo e falamos com o Senhor. Por isso é tão importante orar todos os dias. Perdão, verdade, perdão por meus pecados, porque Jesus levou nossos pecados em la cruz. E se nós outros estamos conscientes de que podemos pedir perdão, obviamente que não vai ser como hago lo que quero, verdade? E aí pido perdão todos os dias. Obviamente que há que levar em sério a vida com Deus, verdade? E não estar aí como rugando. Pero o inimigo queda todo o tempo buscando. Então, se vos cometiste um pecado, um erro, e não te arrodilhaste, verdade? Ou não te prostraste diante de Deus pedindo perdão, ele pode utilizar isso, verdade, para atacar-te de forma espiritual. Depois, allá em Mateus 4, diz assim, Jesus, ou seja, a tradução, verdade, é isso, Jesus foi tentado depois de um momento espiritual muito forte, verdade? Depois, em Lucas 22, 31, diz, Satanás pediu zarandear-los. Deixa-me abrir esse. Lucas 22, 31. Para ler completo. Em la versión TLA dice así: Después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude, para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudará a tus compañeros para que siempre mantengan-se fieles a mí. Então, acá, verdade, Jesus mesmo está falando, há ataques espirituais, que são ataques espirituais, porque nós outros, de alguma maneira, dimos um espaço aí, verdade, para que o inimigo nos toque, verdade, ou seja, todo tem permissão de Deus, verdade, pero às vezes nós outros, como abrimos alguns espaços aí para Deus tocar em nossas vidas, e há também situações como essa acá, que está em Lucas 22, 31, onde Satanás pediu para Deus se poderia, verdade, como hacerte aí uma prova, verdade? Assim como passou também com Jó, verdade? Jó também. Ele passou por muitas coisas que passou com o permisso de Deus, verdade? Satanás pediu a Deus para tocar-lhe. Então, temos que ter discernimento e solamente o Espírito Santo para dar-nos isso, verdade? Por isso que é tão importante, principalmente como líderes e pessoas que estão servindo na igreja, todos os dias que você tenha a noção, verdade? E que tenha esse discernimento de que nós outros pecamos em nossos pensamentos. Não há forma. Todos os dias nós outros pecamos, verdade? Porque todos os dias passam milhares de coisas, verdade? E às vezes vem um pensamento que não é muito bueno, pero o que passa é que muitas vezes nós outros nos acostumbramos com isso. E assim como, sim, nomás, verdade? Ou um chisme, ou uma bromita um pouco pesada, verdade? Que vós hacéis. E mais ou menos assim, que muitas vezes isso hace tanta parte da nossa vida que nós outros já não pedimos perdão a Deus por isso, verdade? Isso já é assim, é minha personalidade. Eu sou assim, verdade? E está mal.
¿Por quê? Porque damos um espaço para que o inimigo muitas vezes toque em nossas vidas e depois reclamamos. Deus, pero, ¿verdad? ¿Por que me está passando isso? Pero vos não te estás cuidando. Então, hablando de todo isso, ¿verdad? Pensando em todas essas coisas aí que eu estou compartilhando com vocês, temos que pensar então que, pensando que há uma guerra espiritual, que há ataques espirituais também, obviamente, que se nós estamos com Jesus, as coisas não vão a vencer, nós podemos ser atacados, verdade? Podemos ser muitas vezes aí estremecidos, passamos várias coisas, pero em Deus vamos aguentar, verdade? Seremos vencedores. Se temos uma igreja que nos ajuda em oração, vamos a poder. Pero não são todas as pessoas que estão passando por um discipulado, não são todas as pessoas que passam, por exemplo, por uma capacitação ou que entendem exatamente todo isso antes de estar servindo. Então, temos que ter alguns critérios para uma pessoa estar servindo na igreja. Não é uma exclusão, verdade? Pero há que ter alguns critérios, porque se a pessoa, se nós outros muitas vezes como cristianos, eu sei que há muitos cristianos, por exemplo, que nem falam muito sobre isso de uma guerra espiritual. E como eu disse, há que ter um equilíbrio, nem tanto, nem tão pouco, nem nada, verdade? Há que saber que estamos sempre em uma guerra espiritual. Então, muitas vezes a pessoa não tem nenhuma noção de isso e empieza a servir na igreja sem nenhuma noção de isso. E o que passa é que ele vai ser atacado, ele não vai saber lidar com essas coisas, verdade? Servir na igreja não é somente por tu vontade. Também requer um processo, um cuidado e uma madurez. Não se trata de dizer não a las pessoas, verdade? Senão preparar essa pessoa para que ele possa servir. Então, acá muitas vezes é onde muitos líderes têm a dificuldade, e nós outros também já passamos por isso muitas vezes, verdade? Eu estou falando disso não somente porque quero falar, pero eu vivi minha piel, verdade? Jonathan e eu vivimos exatamente isso, de poner pessoas, dar funções, títulos e cargos a pessoas que todavia não estavam listas e le matamos a las pessoas, verdade? E também porque isso é bíblico, verdade? Então, justamente queria trazer isso e mostrar-lhe, verdade, que isso é bíblico, que nós outros temos que ter a responsabilidade de preparar as pessoas para que possam servir. Essa preparação, dependendo da pessoa, pode ser um dia, verdade? Se vos já lei com vocês, às vezes uma pessoa de tu família, verdade? Vas a preparar-lhe ela um dia, a meter-lhe já para limpar a igreja. Pero pode ser que essa pessoa necessite de meses sendo preparada. Uma pessoa de caráter difícil, uma pessoa que passou por muitas coisas na vida e necessita passar por um tempo de discipulado, de cambiar muitas vezes muitas atitudes, verdade? Então, não podemos poner nomás essas pessoas aí. Processo prático de serviço. Antes de posições visíveis. Quais são as posições visíveis, verdade? Que vocês opinam que são posições visíveis em la igreja? Oposiciones. Posições, ou seja, posições visíveis, lugares visíveis em la igreja onde uma pessoa pode servir, que são muito visíveis. Sería como ministerio de alabanza. Alabança, la prédica, presidir. Acá todavia não temos tantos ministérios, verdade? Então, ou seja, nossa igreja todavia não é uma igreja assim tão grande, então não há tantos ministérios. Então, vamos pensar em esse ministério onde há um posicionamento, verdade, mais visível. Hoje em dia, verdade, temos a alabança e a pessoa que vai predicar, verdade, que nem sempre é o pastor, ou na pessoa que vai ensinar, verdade. Então, são posições onde um está aí e todos lhe vão a ver, servindo, verdade? Muitas vezes, por exemplo, as pessoas chegam acá na igreja e não sabem quem é que limpiou a igreja, verdade? Não sabem quem limpiou o banho, ou não sabe quem vino e deu a classe aos niños,
ou isso um discipulado personal, não sabem quem foi visitar um enfermo, verdade? E várias coisas assim, por exemplo, que nossos ojos não vê. Pero há posições que sim, verdade? Que são posições visíveis, que são um lugar onde uma pessoa se destaca, verdade? E sabemos que, por exemplo, em alabança é um lugar onde se pelea muito com o ego, verdade? Com o ego, ¿por quê? Porque estamos falando de artistas, muitas vezes, verdade? São artistas, são músicos, são cantantes, são pessoas que gostam muitas vezes de mostrar seu talento, verdade? Eu sei que não são todos os casos, pero são pessoas que só o fato de ser um artista, verdade, já tem mais ou menos que esse ego assim, mais inflado, mais que outras pessoas. Não estou dizendo que vocês têm ego inflado todo, sim? Pero é onde mais ou menos em todas as igrejas é onde mais pelea há. Mais pelea há, verdade? Porque um vai cantar e um quer cantar a subir meu microfone para que minha voz apareça, porque minha voz é melhor. Ou ele baterista está acá, verdade? Porque ele se considera o melhor baterista do mundo. Então, mais ou menos que quase termina aquela bateria e um culto nomás, verdade? Porque querem. Ou seja, às vezes não é tão visível a la igreja, pero eu sou também, já fui do ministério de la alabanza. É onde mais pelea por ego há, verdade? Então, são posições onde muitas vezes uma pessoa sim ou sim quer estar. Ele quer mostrar que ele sabe tocar, que ele sabe cantar, que quando ele canta, o céu se abre e que ele é uma bendição, verdade? Ou, por exemplo, para predicar, verdade? Há gente que quer predicar porque quer predicar. Em la Igreja de Nazareno temos um critério bem cuidadoso, verdade? Para quem sube cá para predicar, pero nem sempre é assim, verdade? Nem todas as igrejas é assim. Pero há que ter um cuidado, verdade? Nós outros, quando uma pessoa chega na igreja, podemos sim dar-lhe serviço, se ele quer começar a servir, se ele quer involucrar-se, verdade? É importante porque às vezes é através de um serviço, de vir um dia limpar com a gente, de estar saludando a gente na porta da recepção da igreja. Isso lhe faz com que ele conozca as pessoas, que ele tenha esse contato, verdade? Amistades. Então, há várias coisas que nós podemos dar de serviço para as pessoas, sem que seja um lugar visível, verdade? Não somente por esse tema de ego, pero porque as pessoas que estão acá, se nós vamos pensar em uma guerra espiritual, então vamos pensar que ali está nosso inimigo, verdade? E acá está a igreja e seu exército, verdade? Os primeiros que estão adelante, verdade, do exército, são justamente os que estão em el púlpito, são os primeiros, os que são visíveis, verdade? Então, está o pastor adelante, depois já vem o grupo de alabanza, a gente de la oração, verdade? De los martes que estão orando por la igreja, e assim adelante, verdade? A gente que está servindo. Pero os primeiros sempre são os que mais são visíveis, verdade? Porque a alabanza, o pastor predica a palavra, a alabanza é a que adora a Deus, ou seja, tem um papel muito fundamental em um culto, verdade? Em qualquer momento, atrai a presença de Deus. É através da alabanza que muitas vezes os corações empiezam a ser quebrantados para receber a palavra. Então, são as pessoas que estão em primeiro lugar para receber esse ataque. Ou seja, se o inimigo está delante de mim, a alabanza e o pastor estão acá, verdade? E o grupo de oração, eles são os primeiros a receber, verdade? Todo o que viene de ataque são eles que vão receber. Então, são os primeiros ministérios que devem estar melhor preparados para entender que há um ataque, eu tenho que preparar-me, eu estou acá fazendo a obra, pero eu estou acá com minha espada, eu estou preparado, eu estou cuidando de minha vida espiritual. Por quê? Porque senão vai levar uma e ule, entendeu? Morriste já ule. Não vas aguentar, verdade? Porque quando uno está acá, e como eu disse, hoje não estou, pero já estive muitas vezes eu estava na alabanza e eu estava mirando acá que estava passando coisas, verdade? Por exemplo, a pessoa nem se levanta para adorar, verdade? E aí eu acá, verdade, durante a alabanza, começava, verdade, a orar, em momentos que eu não estava cantando, orando para essa pessoa. Espírito Santo, toca essa pessoa, que ele se levante, que ele entenda
Que importante é esse momento de adoração, verdade? E já vi muitas vezes passar. Então, eu estava aqui também como uma intercessora orando por as pessoas, verdade? Não estava, então, assim, eu não estava somente aqui cantando. Eu sabia que eu estava aqui em uma posição visível, verdade? Eu sabia que eu tinha responsabilidades de ter minha vida correta delante de Deus. Porque se vem um ataque, eu sou a primeira a receber o ataque, verdade? E eu posso não aguentar se é que eu não me estou preparando, verdade? Não é perfeição, verdade? Não vou ser perfeito, mas estou sempre posicionando, pedindo perdão por pensamentos malos, por palavras malas que eu dije, e entendendo que nosso papel de estar acá, mirando o pueblo, verdade? Mirando a gente, também me dá a possibilidade de estar orando, verdade? Como uma pessoa que está na linha de frente, verdade? Se você entender isso quando eu digo que está aí, verdade? Se és um exército, somos os primeiros. Nós outros estamos protegendo toda a gente que está detrás de nós outros, entendeu? Então, se estamos em um culto e é um culto, por exemplo, que vêm pessoas novas, verdade? Que são pessoas que muitas vezes estão aí llenas de problemas, vícios e demônios, que seja, verdade? Nós outros que estamos acá adelante, a gente de la oração e o pastor, são as pessoas que estão acá. Mira, de acá, o inimigo não vai passar. Eu estou acá listo e preparado. O inimigo não vai passar e não vai atacar essas pessoas. Eu sei que estamos acá como ao revés, verdade? Pero para que em el mundo espiritual assim, verdade? Explicando. Então, acá é como assim, nós outros somos linha de frente, somos os melhores soldados, os melhores que podemos ser para que a gente que está detrás de nós outros não recebam os ataques. Então, o ataque vem sobre mim, verdade? Eu recebo os ataques, mas eu estou posicionado, eu tenho uma madurez espiritual, eu entendo o que estou fazendo acá arriba, que não estou solamente cantando, que não estou solamente predicando, que não estou solamente orando, e eu sei o que estou fazendo, verdade? Não estou bromeando. Não é porque eu sou hermoso, verdade, e estou acá, porque eu canto hermoso, porque eu toco hermoso, que eu estou acá. Não, eu estou acá porque eu entendo o que significa imaginar que ter a possibilidade de adorar a Deus, óbvio, nós outros podemos adorar em qualquer situação, em qualquer momento. Mas eu sei, verdade, a gente que é de la alabanza, que nós outros vivemos experiências espirituais, assim, conexões com Deus quando estamos adorando, que são, assim, verdade, diferentes de quando nós outros estamos cantando muitas vezes em nossas casas, verdade? Acá é diferente, porque estamos em essa posição, estamos em esse momento onde temos a oportunidade, imaginar que você tem a oportunidade de ajudar com que uma pessoa se convierta, receba a palavra, acepta Jesus, verdade? Vós sos como o primeiro ponto, verdade? Para que esse coração seja quebrantado. É um privilégio gigante. Então, se vós vêm na mais, verdade? Eu venho todos os domingos e vou a cantar. Venho todos os domingos e vou a tocar. Pero eu não oro. Eu não me cuido da minha vida espiritual. Eu assim na mais, verdade? Não entendo o que é uma peleia espiritual. Eu estou acá perdendo meu tempo. Melhor não vou, entendeu? Porque se eu venho a estar acá e entendo que há uma peleia espiritual todos os domingos para que nenhuma pessoa adore a Deus verdadeiramente, que a pessoa esteja atenta se uno se equivocou a letra K, se uno tocou uma coisa mal, se ele que estava tocando acá, sua guitarra se equivocou. Se você não entende que todas as coisas que passam acá servem para bem ou para mal, e se todos estão preparados, orando juntos, vocês conseguem ajudar com que a gente receba a palavra de Deus, então todo vai cambiar, verdade? E isso eu estou falando do púlpito, porque a verdade é que todos os serviços temos que ter essa consciência, verdade? Mas estou falando como, por exemplo, é o que primeiro aparece, verdade? Então, quando nós outros ponemos critérios para uma pessoa servir em um ministério, principalmente um ministério tão visível como é estar sobre o púlpito acá, não é um rechaço, não é um juízo, não é por hierarquia, verdade? Hierarquia. É cuidado, é amor, é proteção e é formação.
As pessoas têm que entender quando nós outros hacemos, verdade? Hacemos como se diz? Esse movimento de mirar que é bueno e vos saberes fazer isso, saberes ter esse dom que purete, verdade? Muitas vezes nós outros já vimos pessoas que tinham talento, por exemplo, do teatro, verdade? Muita gente que tinha, por exemplo, talento para o teatro. Então, a pessoa, eu quero criar uma pieza teatral, ¿está bien decir así? Quiero hacer una pieza teatral, no sé qué, no sé qué. Pero, bueno, vamos esperar un ratito, vamos caminar con nosotros, ¿verdad? Vamos hacer otras cosas en la iglesia, después vos venís y haces eso. Porque às vezes uma pessoa não tem noção, ela estudou teatro, verdade, se converteu e quer nomás a venir a ser. Não entende todo o que está por detrás de venir acá e ser uma pieza teatral onde as pessoas serão tocadas. Ou lo que ele vai fazer acá não vai ter nenhum resultado, nenhum fruto espiritual, ou ele vai ser uma vez nomás e depois já não vai ser, porque vai sentir, verdade, muitos ataques espirituais. Então, temos que explicar às pessoas, mira, eu entendo, você é um talento, você sos importante, Deus vai usar tu vida, pero vamos caminhar juntos, vamos conhecer como funciona a igreja. Vos já tuviste uma charla um dia com o pastor? Vos já um dia sentaste com o líder de JNI, ou com o líder de DNI, ou com o líder da alabança, a conhecer a ele? Alguém, verdade? Porque muitas vezes as pessoas estão já servindo e nadie sabe da história da vida dessa pessoa. Às vezes essa pessoa foi acossada quando era ninho e todavia tem coisas a solucionar. Às vezes essa pessoa tem problemas familiares, verdade? Tem problema com os vecinos. Incluso enfim, verdade, não é somente nós outros que já vimos, pero é comum. Pessoas que estão indo e mataram, alguma coisa, pessoas que são ladrões e isso, que vêm na igreja porque mais ou menos aí podem hacer de conta que nada está passando, verdade? Utilizam da igreja. Então, assim, nós outros temos que pôr critérios para que uma pessoa toque na obra de Deus. Temos que ser celosos, verdade? Por la obra. Porque, obviamente, a obra não é nossa, pero é o que representa a casa de Deus, verdade? É onde muitas coisas sucedem acá. Então, temos que ter cuidado. Não pode ser nem exagerado, pero há que ter cuidado, principalmente por amor à vida dessas pessoas, porque seremos cobrados depois, verdade? Se aceleramos o processo e colocamos uma pessoa sem preparação, essa pessoa pode frustrar-se, pode cair, pode não resistir à pressão, verdade, que sucede. E allá em Lucas 12:48 diz assim: a todo aquele a quem se ha dado mucho, mucho se lhe demandará, ou mucho se cobrará, verdade? Há outras versões. Lucas 12:48. Então, quando nós entregamos muito, também, verdade, como pastores, como líderes, muitas vezes, entregamos muito a uma pessoa, você vai cobrar dela, e muitas vezes ela não vai poder entregar o resultado que uno quer que entregue, porque ela não foi preparada. Então, claro que acá também tem outras interpretações, verdade, pero quise trazer isso porque isso serve de forma natural também, não somente pensando de forma espiritual. Às vezes você dá funções a uma pessoa, essa pessoa não está sendo preparada e depois você queres cobrar-lhe as coisas e essa pessoa não pode entregar-te, porque ela não foi preparada para estar fazendo o que está fazendo. Então temos que ter muito cuidado. Nós somos responsáveis por las vidas que nós lideramos. Nós somos responsáveis por essas vidas. Nós seremos cobrados por essas pessoas. Por Deus, verdade? Por la vida dessas pessoas. Se nós somos irresponsáveis ou aceleramos o processo de las pessoas, verdade? O tempo de elas e ponemos elas a hacer coisas e depois essa pessoa se cai, não aguenta, porque não foi preparada, porque não foi discipulada antes de subir em um púlpito ou antes incluso de começar, verdade? Agarrando na escova e limpiando, seremos cobrados. É nossa responsabilidade e Deus nos vai cobrar. Ali em 1 Timoteo 5:22, diz assim: não impongas las manos com ligereza a ninguno, ni participes em pecados ajenos, conserva-te puro. E isso tem que ver com não colocar pessoas rapidamente em posições espirituais.
porque o processo ele é necessário. Então, não imponga as mãos rapidamente sobre nadie, verdade? Então, temos que cuidar. Llegou uma pessoa, essa pessoa às vezes liga com um trilhão de títulos, diz: eu sou isso, eu hice isso. Não importa, vamos a conhecer-te, porque hablar, qualquer um pode ligar acá e hablar o que quiera. Há que ver a posição dessa pessoa, há que conhecer o coração dessa pessoa antes de dar-lhe certas funções, verdade? Porque senão nós participamos de pecados ajenos, verdade? Quando nós hacemos isso de acelerar o processo e sem conhecer a pessoa, saber como está sua família, seu matrimônio, esta pessoa é casada para estar servindo, verdade? Essa pessoa, eu lhe dei o microfone para que cante, na bendição este nisso, senhora. Pero, ¿são casados? Ah, não são casados. Vivem juntos nomás. Bueno, então vós sois participante do pecado dessa pessoa, porque vós pusiste ela para ser isso, verdade? E tu púlpito, tu espaço acá, verdade que, la verdade que é uma representação nomás, pero é um lugar sagrado, verdade? Sabemos que não é sagrado esse lugar, se não é a forma, lo que se hace acá, está tendo uma brecha, verdade? Está tendo um pecado e está com a permissão de quem lhe puso acá. Então, é um pouco fuerte, verdade? Pero, se vês aí em 1 Timoteo 5:22, onde Pablo estava dando vários conselhos e explicando como deve ser as coisas a Timoteo, vas a entender que se aceleramos as coisas com as pessoas e essa pessoa estava em pecado, vós estás participando desse pecado ajeno. E agora, falando já de nós outros como líderes, verdade? O liderazgo exige caráter. Allá em Tito 1:7 diz assim: porque é necessário que o obispo seja irrepreensível, como administrador de Deus, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendeciero, no codicioso de ganancias desonestas. Para que vou abrir em uma outra versão mais sencilla. Tito 1:7. Esse está muito complicado, verdade? Em la versão TLA, Tito 1:7, diz assim: Deus les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos, para que... Espera que me perdi. Deus les ha encargado a los líderes de la iglesia que vigilen el trabajo de todos, para que todo se haga bien. Por eso, no deben ser tiranos, ni enojar-se com facilidade, ni emborrachar-se. Tampouco devem ser violentos, ni tramposos em seus negócios. Al contrario, devem hacer sempre lo bueno, receber com gusto em sua casa a quienes los visitem. Deve pensar bien las cosas antes de hacerlas, e ser justos, santos e disciplinados em todo. Então, acá tem nuestras, verdade, como líderes, as características que nós devemos buscar. Quizá vós, todavia, não tenéis todas essas características, verdade? Pero vas a ir detrás de ellas. E acá dice, que vigilem o trabalho de todos, para que todo se haga bien. Pero não devem ser tiranos. Então, assim, há que encontrar esse equilíbrio que solamente o Espírito Santo te vai dar. Por exemplo, deixo a verdade que tem su mano direita, su apoio aí, a Kevin, verdade? O dia que vós, por exemplo, não pode estar, Kevin tem que conseguir fazer todo acá. Pero, você tem que ver se ele vai lograr, se ele sabe todos os detalhes, verdade? Estou dando um exemplo, eu sei que esse Kevin sabe fazer. Se ele vai fazer todo o que deve fazer, pero capaz ele se vai equivocar. E por isso vas a dizer em frente a todos depois, mira, hicimos o culto de jóvenes acá e Kevin hizo todo mal, Deus mío, como pode, esse muchacho não sabe fazer as coisas. O sea, ao mesmo tempo que nós temos que dar a oportunidade para que as pessoas hagam as coisas, temos que entender que podem equivocar-se, sim ou sim, a gente vai equivocar-se, as coisas não vão sair exatamente como nós outros queremos sempre, verdade? E temos que encontrar esse equilíbrio entre cuidar do trabalho da pessoa, pero não ser um tirano, pero não ser uma pessoa que se vai enojar com todo. É difícil, verdade? Por isso, graças a Deus, nós outros temos o Espírito Santo
para ayudarnos com esse trabalho, porque senão iba a ser um desastre, verdade? E quando um líder, quando um pastor, quando um líder de qualquer ministério é tirano, abusa, verdade, de seu cargo, verdade? E muitas vezes maltrata a gente, são igrejas que a gente se vai porque estão sempre heridas, verdade? Se nós outros vemos pessoas que se foram da igreja, se alejaram da igreja, elas nunca se alejaram da igreja por Deus. Elas se alejaram da igreja em geral por pastores ou líderes que abusaram, verdade? Que usaram de seu poder para conquistar algo, para conseguir algo, para falar de uma forma equivocada, verdade? Então, o liderazgo exige caráter. E o caráter é provado, verdade? O líder tem o caráter provado todo o tempo. O líder, ele é um exemplo. Então, vou utilizar o dia, por exemplo, de nosso culto del Dia de Namorados, verdade? Que nós outros trajimos um livro que falava sobre relacionamentos, verdade? A búsqueda por relacionamentos sanos. E entregamos, poderíamos sortear, poderíamos haver hecho de outra forma, mas nós outros entregamos a líder, verdade? Por quê? Porque ele é um exemplo. Quer ser um exemplo? Ah, não, eu não quero ser um exemplo. Eu não quero que a gente quede mirando para mim e eu tenho que ser um exemplo. Então, não ser um líder, porque líder é uma pessoa que vai ser exemplo para os demais. Não há de outra, verdade? Sempre ele vai ser o exemplo, sempre ele vai ser el que as pessoas miram e muitas vezes, infelizmente, a gente quer ver o malo e só mira se comete algum erro. Às vezes vos haces bueno, mil coisas buenas. Vos ajuda a gente, vos ora com a gente, vos está detrás da gente, vos haces todo bem, vos viene, ajuda, limpia, não sei o que. Nadie te habla nada. Um dia que vos te equivocaste, um dia que vos hablaste algo, a gente vai dizer. Então, não é fácil ser líder, verdade? E não quer dizer que vas a ser perfeito, mas assim como Pablo, por exemplo, dijo, verdade? Mira a mim, verdade? Porque eu estou buscando ser como Jesus. Então, ele não dizia assim, mira a Jesus, não. Podes mirar a minha vida, porque eu estou acá como uma pessoa caminhando contigo e estou tentando representar a Jesus, verdade? E estou fazendo o meu melhor. Podes mirar a mim. Allá em Hebreus 13, 7, graças. Abri aí, por favor, ustedes. Hebreus 13, 7. Deixa eu abrir na outra versão. 3:17. Hebreus 13, 7. Em la TLA diz assim: Piensen los líderes que les anunciaron el mensaje de Dios, pues ellos confiaron siempre en Dios. Piensen mucho en ellos y sigan su ejemplo. En la otra versión que yo tengo acá dice así: Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, e imitar sua fé. Então, a palavra está dizendo para que a gente mire a seus pastores ou a seus líderes, verdade? Dependendo da tradução. A palavra está dizendo. Então, se nós outros nos posicionamos como líder, hay que ter responsabilidade. As pessoas seguem o que eles veem. Então, se você podes hablar. Se a pessoa não vê esse resultado em tua vida, não vai servir de nada. El altar é um lugar de influência. Então, por que eu falei tanto a verdade de cá, do altar, verdade da igreja? Não solamente porque é um lugar sagrado, como o lugar que está cá, verdade? Esse acá é sagrado, não, pero é o que ocorre acá arriba, verdade? Que é um lugar sagrado. As pessoas que estão em frente são vistas, são referências, são um exemplo e também têm que representar a igreja, verdade? Ele pode dizer a mesma coisa, por exemplo, que eu disse ali, de líder, verdade? Ah, pero eu não pedia, eu estou aqui cantando, pero eu não pedia a nadie que me tenha de referência. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não disse em nenhum momento, eu serei um exemplo para vocês.
Eu não dije em nenhum momento, eu vou ser uma referência para essa geração. Não importa que você não queira ser, se você não quer ser uma referência, então não te pongas em um lugar de destaque, porque ao momento que você te pones em um local de destaque, vas a ser uma referência. Por isso que hay que ter muito cuidado, verdade? E a pessoa que está subindo acá para predicar, para qualquer coisa, incluso quando a pessoa vai contar um testemunho, verdade? Ela tem que ter um mínimo de uma noção de que o que ele vai dizer acá, a gente vai ter em conta muitas vezes. Uma pessoa que é visitante, verdade? Que vem por a primeira vez, em geral, nós antes hacíamos assim: a pessoa arrendava dar um testemunho. Então, ele passava por uma secretária ou por alguém antes, verdade? Contava seu testemunho e era aprovada a vir a contar o testemunho, porque não entregávamos o micrófono na mão de qualquer pessoa, porque pode ser peligroso, verdade? Vos não sabes. Então, são formas e maneiras mais ou menos de ter um pouquinho de cuidado, porque o que se disse com o micrófono na mão, uma pessoa que vindo por la primeira vez pode ter como referência e levar isso para sua vida. Allá em 1 Timoteo 4:12, disse assim: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fé e pureza. Isso acá nós outros deveríamos escrever e pegar em la parede de nossa habitação. Porque isso é muito importante. Se nós outros somos líderes, temos que ser exemplos de creyentes em la palavra, em nossa conduta, em amor, fé e pureza. É difícil? Óbvio que sim, porque nossa carne, nossa natureza humana quer ser com que nós outros hagamos todo ao revés disso, verdade? Que não ame a gente, é verdade? Que nós seamos puros em nossos pensamentos, em nossas palavras. Todo o tempo põe à prova nossa fé, verdade? Estamos buscando a Deus e estamos com fé. E aí passa um vento, parece que ele leva todo, verdade? É muito difícil. Servir, então, em la igreja é a parte de estar com a gente e tudo mais, é construir, é cuidar e estar espiritualmente atento. Então, assim, para resumir, verdade, o que nós outros falamos hoje, é acordar-se que estamos sempre em uma batalha espiritual, quando há um culto, quando há um serviço, quando há uma célula, um encontro, qualquer coisa que vós vos fazer para Deus. Há uma batalha espiritual, e por isso que é importante que vós sempre te prepares, que vós sempre ores, antes de sair de tu casa, antes de, se vas a cantar, que te prepares durante a semana, Deus ajuda-me, que eu não me enoje, que eu esteja bem, verdade, e todo isso. Porque sem isso, vós não vas a lograr ser como se deve ser, ou vencer certas coisas que vós tenias que vencer. Acá, verdade, no momento que estás adelante de las pessoas, ou como eu dije, se tenés que ter uma charla com uma pessoa em privado, que seja, prepárate para ter essa charla, verdade? Orar, pedir a Deus que te use, que o Espírito Santo te guie, porque se vamos somente em nossas forças, não vamos a poder. Então, nós outros, outra coisa que hablamos, verdade, para que vocês tenham em conta depois, uma mano em la obra, e la outra mano la espada, como estava ali em Neemias. Então, estamos acá trabalhando para Deus, pero também estamos cuidando, vamos pensar em la espada como Bíblia, estamos cuidando de nossa vida espiritual, estamos cuidando de nossa leitura, verdade, da palavra, de nosso devocional, e nós estamos caminhando solos também, não é verdade? Depois, a cuidar de pessoas e estarmos todo o tempo entendendo que o que nós outros estamos fazendo está ajudando pessoas a serem libertas, liberadas de seus demônios, verdade? Sanadas, estão tendo suas vidas transformadas, famílias sendo restauradas, niños saliendo muitas vezes de depressão, mulheres salindo de depressão, pessoas deixando ansiedade. Então, tantas coisas podem passar durante um culto e pessoas podem ser sanadas e passar por milhares de coisas, mientras nós outros estamos acá servindo, dando uma sonrisa, um abraço, verdade? Às vezes parece assim, eu realmente, verdade, eu sou de Curitiba
y dice en Brasil, ¿verdad? Que nuestra ciudad es una ciudad muy fría. Aparte de ser una ciudad fría, realmente el clima es muy frío. Las personas son frías, realmente es, no sé exactamente el porqué, ¿verdad? Pero las personas no se saludan por la calle, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ela vai entrar em um ascensor, por exemplo. Em Curitiba é assim, se vós entras em um ascensor, está lleno de pessoas, vós entras e gira a espalda. Vós não habla com nadie, vós não saluda as pessoas, em geral, verdade? A maior parte das pessoas são assim. Vós passas por la calle e aí tus vecinos, uno não saluda o outro. Então, dizem que a gente é muito fria, verdade? Assim, que a gente não habla... não habla muito umas com as outras, verdade? Assim, que curitibano é muito difícil. Eu sempre fui muito curitibana. Jonathan é outro exemplo de curitibano. Ele vindo, sua família vindo mais do nordeste, norte de Brasil. Então, ele sempre foi mais caloroso, assim, verdade? Abraçar a gente, falar com a gente. Eu já sou um pouco mais curitibana, como a gente disse. E pensando nisso, verdade? Porque isso dando esse exemplo, porque há pessoas que ele passa toda a semana solita muitas vezes, ou porque ele é muito frio, assim, verdade, que não habla com nadie, não tem muito essa onda assim de saludar e isso, incluso em seu faco, em sua escola, em sua casa. E acá na igreja, quando o pastor pede para que a gente se abrace, salude seu irmão, é o único abraço às vezes que ele vai receber em toda a semana. Então, imaginar que importante, verdade? Eu estava falando disso antes, falei de mim, de ser curitibana, porque não é uma coisa que me gusta tanto, verdade? O contato físico, de abraçar a gente. Não é assim, se eu posso evitar, eu vou evitar, porque isso me forma, verdade, de ser. Então, às vezes, eu não quero estar abraçando uma e outra, abraçando toda a gente. Pero, às vezes, eu só necessitava de um abraço, e eu mesma não sabia. Então, hasta isso, verdade? Hasta quando o pastor te disse assim, andar a saludar tu irmão, assim é verdade. Mirar a cara de la gente, abraçar a gente, ou agarrar a mão de la persona, verdade? Porque quizá essa é a única, o único momento dessa semana que ele teve um contato humano, que ele pudo ser abraçada, que ele recebeu uma mirada. Então, isso também ajuda com que a pessoa se quede na igreja, uma pessoa vuelva à igreja, verdade? Porque sabemos que, óbvio, na igreja a pessoa tem que vir por Jesus, mas muitas vezes a pessoa vai vir primeiro por um novio, vai vir porque ele gusta a chica da escola vem na igreja, e Roteni seguramente isso passa montão, verdade? Porque vindo na pessoa, porque meu vecino, porque eu quero um milagre, porque eu estou sem plata, porque eu não tenho amigos, ou seja, muitas vezes a pessoa não vem por Jesus, pero ela se queda porque encontrou na família, porque encontrou na comunidade. Então, os líderes têm que entender que eles cuidam, que elas têm que estar atentos espiritualmente, que eles estão construindo, estão peleando ao mesmo tempo, verdade? E que eles têm que responsabilizar-se por las vidas das pessoas. Amém? Hasta aí, vamos hoje. Havia mais coisas, pero para não alargar muito, vamos parar acá. E isso, chicos, vamos orar juntos acá. Aí pode cerrar já, Penélope, apagar ali. Aí nós oramos e nós vamos.